Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar de proteína, mas professor, falar de proteína de novo. Sim, mas proteína cai pra caramba no vestibular, proteína é um assunto muito grande, tá? E se eu ficasse aqui falando, eu ia falar 50 minutos de proteína e o que eu fiz? Dividi as aulas para vocês. O assunto hoje é funções das proteínas. A pergunta é, proteína tem muita função? Galera, tem função demais. Eu acho que você nem imagina o quanto que as proteínas têm função no seu corpo, por exemplo, tá bom? Então vamos começar? Olha só, primeira coisa, função estrutural. Aqui eu listei para vocês 8 funções que as proteínas têm. Pode ter mais? Pode, mas não cai no vestibular mais que isso não, tá? Lembrando que nossas aulas, o foco é passar no vestibular. Então presta atenção aqui. Estrutural. Galera, as proteínas, elas participam da estrutura dos seres vivos. Como? Olha só, as proteínas estão presentes nas membranas das células. Quando a gente tem aula de membrana, a gente vai ver que existe uma dupla camada de fosfolipídio e as proteínas estão ali incrustadas, beleza? Algumas proteínas atravessam a membrana, outras não, mas ali está presente na estrutura da célula. E quem já ouviu falar de colágeno, por exemplo? Sabe o que é colágeno? É aquela proteína que vai dar firmeza à nossa pele. É aquela proteína que vai formar, por exemplo, os tendões. Está presente nos ossos, está presente na cartilagem. Isso é uma estrutura, né? Dá uma função de estrutura. Então, colágeno tem função estrutural. Hormonal. Os hormônios são mensageiros bioquímicos e eles podem ter várias naturezas. Mas existe hormônio que é proteína? Olha só, e um hormônio famosão pra caramba, insulina, que cai no vestibular demais. Depois a gente vai ter uma aula só falando sobre insulina, tá? Se liga nas nossas próximas videoaulas. Outra coisa, defesa. Defesa como assim? De defender mesmo? Sim. Pessoal, a gente sabe que o nosso corpo, ele produz defesa, ele produz anticorpos. Então existem proteínas que fazem essa função, que são os anticorpos. Aqui está escrito imunoglobulina, é um nome bonito para anticorpos, mas os anticorpos são proteínas que eles se ligam, eles são específicos aos antígenos, tá? Então lembra de função defesa, imunoglobulina. O que mais que as nossas proteínas fazem? O que mais que ela pode ter função, né? Qual a fisiologia da proteína? Contração muscular. Galera, quando a gente fala de contração muscular, olha só, a gente tem duas proteínas topzona das galáxias que fazem a contração muscular. A actina e a miosina. Quando eu tenho encurtamento do sarcômero, né, que é a unidade contrátil, a actina desliza sobre a miosina. Isso aqui representa a minha actina e essa do meio aqui, ó, representa miosina. Aí o vestibular te pergunta, proteína que tem função de contração muscular, actina e miosina. Outra coisa, coagulação sanguínea. Galera, eu preciso que meu sangue coagule. É claro que isso não pode acontecer aí à torta e à direita, porque senão eu vou ter vários problemas de saúde. Mas a coagulação sanguínea, várias proteínas entram para fazer a coagulação sanguínea. É só as proteínas? Não, pessoal. A gente vai ter aula só sobre coagulação sanguínea. Mas uma das funções que a proteína tem é de coagular o sangue. Exemplo que eu trouxe para vocês. Tromboplastina. Trombo, lembra de trombose? Tem a ver com coagulação, não tem? Temos também a protrombina, que se transforma em trombina, e tem o fibrinogênio, que transforma em fibrina. São proteínas que agem na coagulação sanguínea. Outra coisa que a proteína faz, impermeabilização. Quando eu falo de impermeabilizar, eu estou falando de proteção. Por exemplo, a queratina, que está presente nos meus cabelos. Eu nem tenho muito cabelo aqui, né? Tá caindo pra caramba, mas eu ainda tenho um pouquinho de queratina. Está presente na minha pele e está presente nas minhas unhas. Isso é uma função de proteção que a proteína faz. Queratina é uma proteína que cai bastante no vestibular, tá? Vale lembrar dela. Só não pode confundir queratina com quitina. Quitina é um carboidrato, queratina é uma proteína. E olha aqui, transporte. Você fala, caraca, eu não acredito que a proteína também faz ainda transporte. Faz, galera. Transporte de gases respiratórios. Existe uma proteína chamada de hemoglobina, famosinha pra caramba, cai em vários assuntos dentro do vestibular. E a hemoglobina é uma proteína que faz transporte. A hemoglobina, ela transporta oxigênio na forma de oxihemoglobina e ela transporta gás carbônico também. Então, transporte de gases respiratórios, aí você vai lembrar de quem? Hemoglobina. E para fechar nossa aula, olha só, uma outra função, a função enzimática. Primeira coisa, o que são enzimas? Enzimas nós chamamos eles de catalisadores biológicos.
Existem outros catalisadores biológicos, mas os mais estudados são as enzimas. As enzimas são catalisadores biológicos que fazem o quê? Quando eu falo de catalisar, quer dizer acelerar uma reação. Olha o que eu botei aqui, ó. Aumenta a velocidade das reações. A nossa próxima aula é sobre enzimas. A gente vai aprender como é que as enzimas funcionam, quais fatores que fazem a desnaturação delas e por aí vai. Mas por hoje é só. Liguem aí nessas funções das enzimas, das proteínas, que ela cai demais no vestibular. Até mais, pessoal. Um abraço.